Gente, tem uma regra básica na política que é o seguinte: ou você está comigo, ou você está contra mim, certo? É o que dizem na política, né? Ou você está comigo, ou você está contra mim. Ah, mas eu estou neutro. Não estou nem contra você, nem a favor. Não, se você não está a favor, você está contra. Se você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Se você não está me apoiando, você está me atrapalhando. Então, na política não tem esse negócio de meio termo. Ou você está ao meu lado, ou você está contra mim. Ou você me ajuda, me defende, ou você me destrói. Não é assim que eles falam na política? Pois é. Então, eu vou trazer aqui para vocês entenderem de que lado esta figura pública está. Estou me referindo ao ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Aquele diretor, né, geral da Polícia Rodoviária Federal, chefe responsável pelas blitz que aconteceu no segundo turno das eleições de 2022, lá na região Nordeste, com mais intensidade, né? Muito mais na região Nordeste. Mas vamos entender isso. O Silvinei Vasquez, na época, era acusado assim: você foi lá atrapalhar o eleitor do Lula. O pessoal que ia votar no Lula, você foi lá para atrapalhar o eleitor de votar no Lula, porque lá é onde o eleitor do Lula mais é votado. Então o pessoal da esquerda caiu de pau em cima do Silvinei Vasquez, né? Não, ele foi lá para ajudar o Bolsonaro, que era do governo Bolsonaro, e papapá e tal, porque, né, o Bolsonaro era candidato, mas era presidente ao mesmo tempo. E aí o cara da Polícia Federal foi lá. Mas agora nós vamos saber quem é Silvinei Vasquez no espectro político. Se ele estava defendendo o Bolsonaro ou se ele estava defendendo os interesses do Lula. Então, é aquela regra: ou você está do meu lado, ou você está contra mim, tá certo? Ou eu te defendo, ou eu te detono. Se você estiver do meu lado, eu vou fazer sua defesa. Se você não estiver do meu lado, eu vou tentar te destruir politicamente. Então, vamos entender. Vou trazer aqui uns depoimentos do pessoal da esquerda sobre Silvinei Vasquez, que está tentando sair da cadeia agora, porque ele está preso já desde agosto do ano passado, tá certo? Então, depois a gente vai entrar no detalhe de qual foi a julgada, a estratégia do advogado para que ele fosse solto. Isso aí pipocou na mídia aí, na semana passada, tá certo? Quase que assim, né, em orquestra, várias mídias publicaram. Então vamos ver quem é o espectro político de Silvinei Vasquez, tá certo? Quem vai defender Silvinei Vasquez e quem vai atacar Silvinei Vasquez? Então vamos lá para o portal UOL, né, que é Lula roxo, que é a esquerda roxo e é anti-Bolsonaro, tá certo? Prestem atenção. Preso por suspeita de conluio golpista durante as últimas eleições, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, não mede esforços para sair da prisão e faz apelo desesperado ao STF, mesmo que para isso coloque o ex-presidente Bolsonaro na corda bamba. Veja neste vídeo como o suspeito de tentar interferir nas eleições presidenciais a favor de Bolsonaro agora muda de postura e lança mão da estratégia Salve-se quem puder. Neste momento, o ministro Alexandre de Moraes analisa o pedido. E pediria a Vossa Excelência que respeitasse a nossa inteligência, que não subestimasse a nossa capacidade de análise dos fatos que ocorreram no Brasil e da interferência que a PRF prestou no segundo turno das eleições na tentativa de impedir que eleitores de determinadas regiões do país chegassem até as urnas. Ele utilizou uma corporação, a Polícia Rodoviária Federal, para, na prática, interditar ônibus que transportavam eleitores em áreas, em zonas que, mapeadas previamente, foram aquelas onde o Lula, no primeiro turno, teve a maior quantidade de votos, na região Nordeste. Então, claramente, armou-se uma operação para retirar votos do Lula no dia da eleição em segundo turno.
Nós, por exemplo, temos matérias que afirmam que no Xingu 600 indígenas foram impedidos de votar. De fato, é um escárnio o que ocorreu no Brasil e é claro que há indícios fortíssimos de que houve, sim, interferência. Em outras buscas rápidas pela internet, por exemplo, nós encontramos manchetes que dizem: blitz eleitoral, PRF pagou mais agentes de folga em sedes onde Lula venceu. Dados mostram blitz atípicas da PRF durante o segundo turno das eleições. Aqui também há uma ordem de serviço, número 160, do dia 17/10/2022, Operação Transporte Seguro, e aí é que tem os descritivos, com locais muito específicos, como, por exemplo, vou citar apenas alguns aqui: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, entre outros, que também estão localizados em determinadas regiões específicas do país, impedindo que tinha ali dados que apontavam que no primeiro turno o presidente Lula havia sido mais bem votado nesses lugares. Contra fatos não há argumento. Nada o que Vossa Excelência disser aqui poderá contradizer os fatos que foram narrados, presenciados, documentados, tramitam em inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está preso desde agosto de 2023, por conta das blitz realizadas durante a eleição de 2022, principalmente na região Nordeste, que impediam que os eleitores chegassem aos locais de votação. É um personagem que estava um pouco esquecido, mas é uma peça fundamental em toda a investigação da Polícia Federal. É que a defesa de Silvinei compara o caso dele com o Jair Bolsonaro, ex-presidente. Ele diz o seguinte: já que na prisão dele, o argumento da Polícia Federal era que ele tinha alguma influência contra testemunhas ou subordinados da Polícia Rodoviária Federal, a defesa diz o seguinte: por que eu estou preso, Silvinei, e não Jair Bolsonaro também, que seria um possível beneficiário dessas blitz em 2022. Que nesse mês, o ministro Moraes soltou alguns coronéis da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, em outro caso, pelo 8 de janeiro, que estavam presos e foram soltos pela aposentadoria. Então, o Silvinei também joga essa questão porque ele quer sair da cadeia de um jeito ou de outro. E no nosso All News, vamos falar sobre um caso que está no Supremo Tribunal Federal e que também traz um debate, uma discussão sobre a permanência de pessoas presas. É o caso do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. Ele está há 8 meses no presídio da Papuda. A defesa de Silvinei apresentou nos últimos dias uma nova petição, argumentando que a prisão por tempo indefinido é ilegal. Vamos tentar entender aí de maneira bem objetiva essa situação. Dizem que a prisão por tempo indeterminado ela é ilegal. O que justifica ele ficar preso há 8 meses nesse inquérito? Com relação a esse episódio dele, foi gravíssimo, muito grave. Mas a gravidade por si só não autoriza a prisão preventiva. Agora, prisão provisória, em tese, por 8 meses é um exagero. Do meu ponto de vista, esse cidadão merecia estar preso, ser julgado e condenado e preso. Mas esse tempo exagerado, ele ultrapassa, no meu ponto de vista, o limite do Estado de Direito. Quer dizer, temos uma situação de falta de transparência em que o sujeito é mantido por tempo indeterminado, como ocorreu com a Lava Jato. Então, não podemos permitir que o ministro Alexandre de Moraes se torne um novo Sérgio Moro. Isso é preciso ficar claro. Esse tipo de prisão por tempo indeterminado, isso é complicado, é muito complicado para o Estado de Direito, do meu ponto de vista. Então, eu acho que está na hora de se julgar a todas as condições de levar esse cidadão ao julgamento. Por que não se leva? Todas as condições, o que ele fez lá nas estradas do Nordeste, estava na cara que ele impediu o livre trânsito das pessoas durante a eleição. Estava na cara, não precisa muito mais. Então, esse cidadão já tinha que estar sendo julgado. Agora, não se julga e se mantém uma
prisão por tempo indeterminado, sem nenhuma transparência. E nós ficamos sem saber, peraí, esse cidadão, ele merece a força dura da lei, mas também nós, cidadãos, merecemos o Estado democrático de direito. Essa prisão preventiva, ou temporária, evidentemente já está fora de prazo, né? Agora, não se justifica a prisão porque a lei não permite a antecipação da pena. É preciso que alguém seja condenado para ficar preso indefinidamente. Me parece uma prisão muito alongada. Já que se tocou em inquérito, vamos à lei. O que diz sobre prazo de duração de inquérito no Código de Processo Penal? Diz que, em se tratando de indiciado preso, que é o caso do Sidney, o prazo para conclusão da investigação é de 30 dias, cabendo prorrogações desde que razoáveis. 30 dias, prazo para conclusão. E, se tratando de indiciado solto, o prazo é de 90 dias. O Alexandre de Moraes cumpre algum desses prazos? Cutucão do professor Mairovski. O Alexandre de Moraes já se associa a ele a tática. Bem, essa frase aí, vocês já viram no vídeo passado, tá certo? Do Josias de Souza, detonando Alexandre de Moraes. Então, vocês entenderam que essas 4 raposas velhas aí, né, estão defendendo o Silvinei Vasquez. Ora, por que esse cara está preso tanto tempo? Isso aí não é legal. Uai, e por que vocês não falaram isso daqueles 18 de janeiro? Aqueles 1000 e tantos brasileiros que foram presos sem processo, sem julgamento, sem crime, sem prova material. Crime longitudinal. Hein? Por quê? Mas aí, o Silvinei Vasquez, que fez tudo isso que vocês falaram que fez, não pode ficar preso assim tanto tempo, que isso aí vai contra o Estado democrático de direito, que o Alexandre de Moraes está fazendo, né, um absurdo. Então, concluindo, Silvinei Vasquez não está defendendo Bolsonaro e não estava do lado de Bolsonaro. Aquele tal negócio, ou você está comigo ou você está contra mim. Se você estiver comigo, eu te defendo. Se você estiver contra mim, eu te detono. Então, o pessoal do UOL está defendendo Silvinei Vasquez. E essa turma aí é a esquerda, tá certo? Então, isso aí é um dos fatores muito importantes. Agora vamos para o segundo ponto, que é sobre a questão das blitz no Nordeste. Porque, gente, tudo na vida tem um motivo. Nada acontece por acaso. Não é uma coisa atípica. Em dia de eleição, né? De repente a Polícia Federal faz uma baita blitz. Você viu aí aquela mulher trans, né? Parece que é trans, falando lá na CPI, né? Quando o Silvinei Vasquez estava lá, né? Que os índios foram impedidos de votar, que dobrou, triplicou o número de agentes trabalhando nessa época, entendeu? Então, é uma normalidade. Isso tem uma razão, isso tem um motivo de ser. E nós vamos trabalhar esse motivo aqui agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Esse é o vídeo 205 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, cidade de Tancredo, cidade de Tiradentes. Aqui é a capital brasileira da liberdade. E Minas é um estado de espírito. Liberdade ainda que tardia. Então tá. E a gente vive desses PIX que os membros da comissão mandam para nós, tá certo? Eu sou presidente dessa comissão e tenho aí, né, centenas e centenas de brasileiros que contribuem e que mantêm essa comissão ativa. Vídeo 250, hein? Da comissão. Tudo isso é um trabalho de investigação. O que a gente faz aqui é meio que os historiadores fazem, sabe? Quando eles pegam uma ruína e eles vão escavar a ruína para descobrir que civilização existia ali.
E aí eles começam a encontrar elementos, né, fragmentos daquela civilização, e aí começa a reconstruir aquela civilização. Então, a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito é uma espécie de historiador que estamos fazendo uma escavação, só que de forma virtual. A gente vai nas ruínas da internet e vai pegando, né, esses elementos que vai nos dar um entendimento, né, do que aconteceu nesse império que se passou aí em 2022, tá certo? Então vamos entender. Bem, que história é essa de blitz no Nordeste em dia de eleição com tanta ênfase? Já que a turma do UOL está defendendo, né, o vilão da blitz, que é o Silvinei Vasquez, que está preso, que eles querem que solta. Vamos entender. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, recebeu aposentadoria voluntária um dia depois de deixar o cargo. A concessão foi feita na quarta-feira, mas só foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta. No início da semana, ele havia sido exonerado da função. Vasquez é réu por improbidade administrativa e uso indevido do cargo por supostamente beneficiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Como ele ingressou na corporação antes da reforma da Previdência, o ex-diretor-geral da PRF tem direito à aposentadoria aos 47 anos, já que considera somente o tempo de contribuição. Vasquez vai continuar recebendo o salário integral fora da função. Bem, então antes do Vasquez ser preso, né, e denunciado por essas questões, durante muito tempo, né, ele ficou ali ainda. Depois das blitz, ele ainda continuou no cargo. Mas recebeu uma aposentadoria compulsória. Você vai aposentar antes do prazo, você vai aposentar mais novo e com um salário integral. Certo? Então, quer dizer, seria isso uma premiação para o que ele fez? Ora, se ele tinha que ralar para receber o salário dele, trabalhar, né, 30 dias por mês para receber aquele salário que ele recebia, e ele vai aposentar e continuar recebendo, novinho daquele jeito, tá certo? É um prêmio, não é? É um prêmio. Então, quer dizer, missão dada, missão cumprida, e aí vem a recompensa, tá certo? Mas aí não deu certo, porque alguma denúncia pegou, e esse negócio lá das blitz começou a pipocar na internet, e acabou gerando denúncias, e aí foi para a corregedoria, né? Brindaram ele na corregedoria, derrubaram o corregedor, e aí ele foi para, né, a ouvidoria da Corregedoria da União, né? CGU, né? E aí a coisa começou a crescer para cima dele e o negócio complicou. Ou seja, deu errado, deu merda. O plano deu merda. Se a ideia era fazer a blitz e depois aposentar em tempo integral, o plano deu merda. E agora o homem está preso. Tá certo? Não deu certo o plano dele. Mas qual que era o plano dele? Era diminuir a presença do eleitor no estado do Nordeste para votar? Qual o interesse de fazer com que essas pessoas não fossem votar no Nordeste? Né? Que foi muito no Nordeste, tudo aquilo. Vamos continuar entendendo. A defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, fez um novo pedido de revogação de prisão ao ministro Alexandre de Moraes. Vasquez está preso desde agosto do ano passado, investigado no inquérito das blitzes feitas pela PRF no segundo turno das eleições presidenciais. É um personagem que estava um pouco esquecido, mas é uma peça fundamental em toda a investigação da Polícia Federal desde o ano passado, e é já a terceira vez em que Silvinei Vasquez pede para sair. É que a defesa de Silvinei compara o caso dele com o Jair Bolsonaro, ex-presidente. Ele diz o seguinte, já que na prisão dele, o argumento da Polícia Federal era que ele tinha alguma influência contra testemunhas ou subordinados da Polícia Rodoviária Federal, a defesa diz o seguinte: por que eu estou preso, Silvinei, e não Jair Bolsonaro também, que seria um possível beneficiário dessas blitz em 2022? Bem, então ele diz que ele deveria estar solto porque o Bolsonaro está solto.
ou o Bolsonaro deveria estar preso porque foi o possível beneficiário, né, dessas blitzes no Nordeste. Beneficiário como? Ele perdeu no Nordeste. Perdeu feio no Nordeste. Então, como é que ele foi beneficiário? E outra coisa, o pessoal da esquerda lá do UOL está defendendo o Silvinei Vasquez, quer soltar ele. Diz que é uma injustiça. Tá certo? Então, existe aí uma contradição. Bolsonaro não ganhou nada com isso. Aliás, perdeu e muito com essas blitz. Então, se essas blitz ajudou alguém, não foi o Bolsonaro. Foi o candidato Lula. Vamos acompanhando. Peça que a defesa enviou ao ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: se o argumento fosse válido, a Polícia Federal teria pedido a prisão do ex-presidente da República pelo mesmo fundamento. Bem, agora nós vamos aqui, ó, algumas reportagens que veio depois. Depois que o Silvinei Vasquez foi preso, parece que ele fez uma espécie de delação premiada, tá certo? Aqui tá pequeno, mas eu vou tentar ampliar aqui, ó, para a gente entender isso, tá certo? Eu vou tentar ler aqui e nós vamos chegar no cerne da questão. O que diz aqui, ó? Isso aqui é do Metrópole, né? Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, disse à Polícia Federal que o aumento das blitz no segundo turno da eleição presidencial foi consequência de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, de Alexandre de Moraes, do TSE. Preso desde agosto, ele é investigado por suposta tentativa de impedir eleitores do Nordeste de chegarem aos locais de votação em 30 de outubro do ano passado. Tá certo? Então, o que o Silvinei Vasquez disse? Disse, né, que quem mandou ele fazer essas blitz no Nordeste foi a Justiça Eleitoral. Ou seja, Alexandre de Moraes. Então ele estava atendendo um interesse de Alexandre de Moraes e não do Lula, tá certo? Por que o Alexandre de Moraes tinha interesse em aumentar essas blitz no Nordeste, tá certo? Aí, ó o título, Blitz em carta capital, hein? Blitz no Nordeste, blitz em rodovias no segundo turno foi pedido do TSE, disse Silvinei Vasquez. Vamos continuar aqui, avançando. Tem mais um título aqui, vamos pegar aqui mais uma manchete que eu tenho aqui. Ó, Silvinei diz à Polícia Federal que aumento das blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Tá certo? Então, meu amigo, o negócio está complicado, porque não foi o Bolsonaro que pediu. Quem pediu foi a Justiça Eleitoral, que pediu para fazer essas blitz. Agora, presta atenção. Quem que é o cara que está cuidando, né, o relator da prisão dele? O Alexandre de Moraes. Aquilo que eu falei, cai tudo na mão do cara. Aí ele mata no peito, entendeu? Mas a culpa é do Alexandre de Moraes? Não. O Alexandre de Moraes é aquilo que eu falei, boi de piranha. Ele não faz nada que não seja com aval, né, de terceiros. Por exemplo, como se ele tivesse... Tudo que ele fez, tá? Ele fez, pode-se dizer assim, com a procuração, né, do presidente do STF na época, que era o Roberto Barroso, né? Dias Toffoli, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Lewandowski, Gilmar Mendes... Entendeu? Deixa eu ver se estou esquecendo. Fux. Então, essa turminha aí que foram eleitos aí, indicados por esse governo de esquerda, todo mundo ali, entendeu? E até o Flávio Dino, que na época, que agora ele é ministro do STF, mas na época ele estava reunido lá com o pessoal do PT, junto com o Barroso, para fazer. Vamos continuar avançando. Vamos entender isso. Pesquisa apontava crescimento de Bolsonaro no Nordeste. Vamos entender isso. Do primeiro turno para o segundo turno, pesquisa apontava crescimento de Bolsonaro no Nordeste. Ou seja, Bolsonaro estava com chance de ganhar no Nordeste, ou então de ser pau a pau ali na votação, tá certo? Então, por exemplo, se diminuir a presença do eleitor no Nordeste, vai beneficiar quem?
vai beneficiar o Lula. Por quê? Porque pesquisas apontam que o Bolsonaro estava crescendo no Nordeste no segundo turno. Vamos acompanhar isso aí? Então vamos lá. O avanço do bolsonarismo no primeiro turno foi surpreendente, mas esse resultado tem uma fronteira clara: o Nordeste brasileiro. A região segue um bastião incontestável da esquerda, apesar de seguidas investidas de Bolsonaro. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco do grande reduto do PT, uma região sem a qual o ex-presidente provavelmente não teria chances de vitória. Não é exatamente que Jair Bolsonaro não avançou no Nordeste. Ele até ampliou a votação em relação ao primeiro turno de 2018. Foram 1,3 milhão de votos a mais. No total, ele teve 8,7 milhões, o equivalente a 27%. Mas isso ainda é pouco. O PT continua tendo o Nordeste como um reduto eleitoral inabalável. Lula teve 21,7 milhões de votos na região, ou 66,7% do total. Ou seja, sem a vantagem de 13 milhões de votos que teve no Nordeste, Lula teria ficado em segundo lugar no primeiro turno. Para você entender ainda melhor o peso do Nordeste nessa eleição, 38% dos mais de 57,2 milhões de votos de Lula vieram da região. Olhando só para as cidades, Lula ficou à frente de Bolsonaro em 1.779 dos 1.794 municípios do Nordeste. O atual presidente só levou a melhor em 15 cidades. Tá vendo? Como é que foi quase pau a pau? 1.700 e pouco para um, 1.700 e pouco para outro. Quase pau a pau. Tá certo? Mas, uai, por que deu essa diferença toda? Aí, a gente tem aquelas explicações. Os índios não foram votar e apareceram urnas com 100 votos para Lula e 0 para Bolsonaro. Mas vamos ver. Sendo 8 delas em Alagoas. O estado é reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira, um aliado do governo. O atual presidente só levou a melhor em 15 cidades, sendo 8 delas em Alagoas. O estado é reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira, um aliado do governo Bolsonaro. Diante desse cenário, muita gente questiona: se a popularidade de Lula no Nordeste é atrelada ao legado social dele na região, por que Bolsonaro não consegue o mesmo? Afinal, distribuir verbas no Nordeste foi justamente uma das estratégias do presidente para tentar crescer na região. Por exemplo, ele expandiu o Auxílio Brasil em ano eleitoral, além de extinguir o seu antigo nome, o Bolsa Família, que era fortemente associado ao PT. O presidente também tentou associar a imagem dele a obras do governo Lula na região, como a transposição do Rio São Francisco. Bem, então, a gente tem isso, né? Então, por que o Lula conseguiu esse espetacular votação no Nordeste? Saiu da cadeia e foi lá no Nordeste ser presidente. E aí, 67%, sei lá quantos por cento, né, do eleitorado do Nordeste votou no Lula. Hein? Será que o pessoal lá do Nordeste gosta de ladrão? Não sei. Né? Tirou o cara da cadeia, bolou lá e tal. Mas, enfim, não estou chamando o Lula de ladrão, não. Mas um cara que sai da cadeia e vai disputar uma eleição e tem 67% dos votos, alguma coisa tem que ter de errado, né, com esse resultado ou com a população do Nordeste. Mas vamos entender isso. A justiça deu ônibus de graça. Vamos entender isso. Qual foi a decisão de Barroso hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que vocês sabem que já presidiu, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele presidiu o TSE no início deste ano. Ele decidiu o seguinte, que estados e municípios vão poder oferecer transporte de graça no dia do segundo turno das eleições, portanto, no dia 30 de outubro, sobre uma intenção que o Partido dos Trabalhadores tinha justamente de entrar com um questionamento na Justiça Eleitoral pedindo essa autorização para transporte gratuito de eleitores. Qual foi a decisão de Barroso hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que vocês sabem que já presidiu, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele presidiu o TSE no início deste ano. Ele decidiu o seguinte, que estados e municípios vão poder oferecer transporte de graça no dia do segundo turno das eleições. Então, Barroso, aquele que diz que a eleição não se ganha, né? A eleição se toma. Aquele que foi lá no Congresso fazer a cabeça dos líderes,
para votar contra o voto impresso, né? E que já tinha sido decidido por quase 90% do parlamento brasileiro que ia ter voto impresso nas eleições de 2022, né? De 2018, né? E aí manteve depois para 2018 o voto eletrônico e depois teve que manter de novo para 2022 o voto eletrônico sem impressão do voto, que era uma exigência do Congresso, 90% do Congresso, tá certo? Mas Barroso foi peça fundamental nisso. E Barroso foi peça fundamental, né, como presidente do TSE, para orientar essa política. Isso, gente, 5 dias antes das eleições, a pedido do PT, entendeu? Do candidato Lula. Vamos dar ônibus de graça para todo mundo. Gente, o TSE fazendo propaganda eleitoral para o Lula, porque isso é benefício. Os pobrezinhos, né? O pai dos pobres é candidato e os pobrezinhos não tem ônibus para poder ir, tem que ter ônibus de graça. O Lula pediu para dar ônibus de graça. Uma semana antes, menos de uma semana antes, ele interferiu no processo, alterou essa legislação, dando ônibus de graça, dando um benefício material para o eleitor a pedido do candidato Lula, a pedido da coligação Lula. Barroso, hein? Que absurdo, que crime contra a democracia. Por que você não consultou o candidato Bolsonaro e falou que era, entendeu? Que era um consenso de dois? Como é que você muda o jogo no meio da partida a pedido de um candidato e ainda ganha um material que é coisa que será complicada porque eu estou dando um benefício para você ir votar? O Lula que mandou. Bem, então quando eu falo que o Alexandre de Moraes é um boi de piranha, que ele está sozinho nisso? Não está não. É todo um sistema. Você viu aí, né, esses raposa velha aí eu também sou um raposa velho, né? Mas esses raposa velho do UOL aí defendendo o Silvinei Vasquez. Cara, o pessoal tudo é raposa, tudo fala, entendeu? Manda, fala mal. O que eles pensaram? Deixa o Silvinei Vasquez fazer esse negócio lá, e aí a gente acusa o Bolsonaro, fala que foi para atrapalhar o Lula, entendeu? E aí o que vai acontecer? Nós vamos para cima do Silvinei Vasquez. Mas aí quem vai defender o Silvinei Vasquez? A direita vai defender o Silvinei Vasquez, porque eles vão falar que não teve nada disso não, o Silvinei Vasquez não é um cara bom, um cara que mandou prender aí muitos negócios de traficantes e tal. E aí o que acontece? A direita não vai processar o Silvinei Vasquez, mas a esquerda também não vai. Não queria ele preso. Por quê? Porque ele estava ajudando o PT. Lógico. Tanto que você está vendo aí, né? O pessoal sentindo as dores dele, né? A velha guarda do UOL lá tentando soltar o cara. Então vamos entender. Mas na hora de votar, quer dizer, a justiça pediu para dar ônibus de graça. Mas na hora de votar... tá havendo uma... dia do segundo dia de eleições. Peraí. Mas na hora de votar, a justiça mandou parar o ônibus. Porque está havendo uma movimentação muito grande. As redes sociais estão lotadas de relatos dos mais variados, de diferentes lugares, principalmente no Nordeste do Brasil, com ações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de transporte público, de transporte individual. Há pelo menos 30 vídeos que eu assisti, e os relatos de Brasília dão conta de que isso está chegando lá em Brasília também, de ações, sim, da Polícia Rodoviária Federal, e fazendo aquela coisa de parar ônibus, entra o policial no ônibus, para carro, vistoria carro, tudo de gente a caminho da zona eleitoral, da sessão eleitoral, viu, Zaidan? Por que essas ações, de maneira pulverizada, estão acontecendo, principalmente no Nordeste e no Norte do país? Essa parada aleatória, entra no ônibus, seu documento e tal, não faz sentido. Olha, eu estou acompanhando muito aqui a questão do Nordeste, né, porque desde cedo são muitos relatos. Eu acho que o professor Arthur falou uma coisa interessante, né? A gente torcia que fossem casos isolados, mas isso está acontecendo com muita frequência em várias rodovias de todos os 9 estados. Não há nenhum estado que não tenha recebido um vídeo ou um relato, pelo menos, de pessoas que estão sendo abordadas ou que enfrentaram blitz. E blitz que são, por exemplo, pessoas que fazem o trajeto rotineiramente e que não são paradas em regra. É um procedimento que, pelos relatos que a gente tem acompanhado, não são procedimentos de praxe
da PRF, pelo menos nessa intensidade, com essa quantidade de pessoas paradas e nessa ostensividade, né? Você tem várias cidades, em vários locais, relatos de pessoas diferentes, locais diferentes, de uma mesma forma de abordagem. Aqui. Desculpa, hein, gente? Tá cheio de comentário aí. Está sem áudio. Ou seja, o Alexandre de Moraes mandou prender os ônibus. Quer dizer, mandou parar os ônibus. Né? Porque quem diz isso é o Silvinei Vasquez. Não, eu estou agindo a mando do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é que pediu para mim fazer essas blitz ostensivas no Nordeste. Tá certo? Mas você tem o Barroso que mandou dar ônibus de graça. Né? Isso no espaço de tempo de menos de uma semana para as eleições, a pedido do Lula. Então, Lula pede para o Barroso pede para dar ônibus de graça, o pai dos pobres fala, agora vocês podem ir votar de ônibus de graça, o povo entra no ônibus, e aí o Alexandre de Moraes manda o Silvinei Vasquez ir lá e segurar os ônibus. Tá certo? Isso é o que nós temos. E, na hora que foi fazer uma pergunta para o Alexandre de Moraes, se isso tinha atrapalhado as eleições, ele não atrapalhou não. E aí ele defende o Silvinei Vasquez. Porque ali é uma cumplicidade. Se ele pediu para fazer, é lógico que ele vai defender o Silvinei Vasquez. Tá certo? Vamos acompanhar. De volta com a cobertura do segundo turno das eleições, o presidente do TSE falou agora há pouco sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal nos estados. Oi, Saturno, o que disse o ministro Alexandre de Moraes? Oi, Janine. Olha, segundo Moraes, as operações da Polícia Rodoviária Federal não prejudicaram o resultado da votação. Até às 15 horas foram realizadas 560 operações da Polícia Federal, da PRF, perdão. Queria ver na avaliação do senhor se isso traz um dano para o eleitor e como que a Justiça Eleitoral pode agir. Não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para sua casa, ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram e vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Então, você tem o pessoal do UOL defendendo o Silvinei Vasquez. E aí você tem quem? O Alexandre de Moraes. No dia da eleição, no final da apuração, a imprensa em cima dele, esse negócio de blitz. Não, tudo normal, tranquilo, ninguém deixou de votar, entendeu? Ou seja, Barroso manda dar ônibus de graça. Ele vai, segura o pessoal dentro do ônibus. E aí não foi votar. Ou foi votar. Todo mundo falando que ninguém foi, que muita gente não foi votar. Tá certo? E aí você tem o quê? Que pela primeira vez na história da democracia, após os governos militares, nas eleições do segundo turno, houve menos abstenção do que no primeiro turno. Mas peraí. Isso aí também é uma coisa anomalia. É uma anomalia, né? É anormal. Se houve uma ação anormal da Justiça Eleitoral, porque isso tem que ter uma motivação. Ninguém faz nada assim anormal por acaso, tá certo? Se houve uma ação anormal da PRF para fazer blitz, impedir que o eleitor fosse votar no segundo turno, coisa que nunca aconteceu em outras eleições, e foi justamente nesse segundo turno desses últimos 35 anos
que é menos abstenção do que no primeiro turno, ou seja, mais gente foi votar, então é muito curioso isso, tá certo? E aí, eu falo para vocês, aonde teve mais blitz, aí você pega o mapa, entendeu, do Nordeste, você vai ver que as blitz, onde elas foram mais concentradas, foi onde o Lula teve mais voto. Espera aí, não era para ser o inverso? Onde teve eleitor barrando o Lula, onde teve a PGR, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, barrando o eleitor do Lula, era para onde o Lula ter tido menos voto. Mas foi justamente ali que onde o Lula teve mais voto. E foi ali que decidiu a eleição pelo Lula. Você viu a mulher falando, né? Que o Bolsonaro disparou no segundo turno e estava avançando no Nordeste. Aí acontecem essas anomalias, tá certo? Ou seja, quando eu falo para vocês que tudo acontece nesse país, né, o início, o começo e o fim de todos os problemas do Brasil está nisso aqui, ó. Não vou nem falar o nome, porque não sei já se está, ó, isso aqui, ó. Porque é essa turma aqui, ó, que termo forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes. Quem é essa figura aqui, ó? É aquele que vota no lugar do eleitor que não foi votar, do eleitor que faltou porque morreu, porque viajou, ou porque não quis mesmo votar, ou porque a Blitz impediu ele de votar, entendeu? Por quê? Porque esse cidadão tem na digital dele, né, o poder de abrir aquela caixinha mágica para ele mesmo votar, no lugar de qualquer outro. E depois das 17 horas, houve mais de 4 milhões de votos. Depois que encerrou, né, o período de votação, em 2022, no segundo turno, houve mais de 4 milhões de votos. E a maioria desses votos, todos na região do Nordeste. Piauí, Maranhão, Nossa Senhora, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Nossa Senhora. Ai. Então, gente, é o que eu falo para vocês. Aqui é o Davi contra o Golias, tá certo? Eu sou o Davi, um simples camelô, certo? Eu faço isso aqui, ó, com a minha experiência de trabalho de historiador, né, de fazer documentário. Então, essas peregrinações na internet aí, o que a gente faz é escavações online, né, escavações digitais. Então, nós estamos escavando para descobrir onde está esse império. Então, é o que aconteceu. É o que aconteceu. Não é o Alexandre de Moraes o problema. É o sistema que é o problema. Tá certo? E olha, o Bolsonaro falou numa reunião, né, que perder uma eleição na democracia, tranquilo. Mas perder a democracia numa eleição, aí é duro, é triste. Então eu vou dizer mais longe. Desde que chegaram essas caixinhas eletrônicas, tá certo? Com a primeira vitória do Lula, nós perdemos um pouquinho da democracia. Na segunda vitória do Lula, perdemos mais um pouquinho da democracia. Aí na primeira vitória da Dilma, perdemos mais um pouquinho da democracia. Já perdemos mais da metade da democracia dessas 3 votações. Na quarta votação do PT que ele ganhou com a Dilma, já aí no segundo mandato da Dilma, perdemos mais de 50% da nossa democracia. Tá certo? Dali para frente veio uma polarização. PSDB e PT virou cão e gato, porque o PSDB sabia que o esquema existia, não sabia como, mas sabia que esse esquema existia. E foi para cima. Criou a Lava Jato, né? Veio com aquelas prisões todas de pessoal do PT, derrubou o governo Dilma, prendeu o Lula. Então, ali já era uma reação contra aqueles que estão tirando a democracia do Brasil, aos pouquinhos, a conta-gota. Como dizia o Olavo de Carvalho, eu nunca assisti uma palestra do Olavo de Carvalho para vocês, gente, juro, ouvi muito falar,
mas dizia que tinha uma frase assim, ó, eles vão colocando no seu traseiro aos pouquinhos. Quando você vê, já entrou tudo. Então, eu tinha esse Carvalho, esse Olavo de Carvalho, meio desbocado, né? Um cara que fumava muito e tal. Tinha uns hábitos que eu não aprovava muito. Então, eu não tinha muita empatia para assistir as falas deles, não. Mas algumas coisas que ele fala, né, e o pessoal fica reproduzindo agora, eu falo, poxa, aquele cara tinha uma visão. Ou seja, ele falava assim, ó, ou vocês prendem, né, esse povo revolucionário da esquerda que estão tirando a democracia de vocês por crime que eles cometem, ou eles vão prender vocês por crime que vocês não cometeram. Então, eu vi eles falando isso aí. O Olavo falava isso. Então, eu não lembro de assistir nenhum vídeo. Eu não tinha paciência para assistir, entendeu? Eu sou muito eu mesmo, sabe? Eu fico pensando aqui com meus botões. Eu não sou de ir na cabeça dos outros, não. Tá certo? Eu tenho aquilo que eles falam de instinto feminino, né? As mulheres que me perdoem. Mas eu sei que eu tenho um público feminino muito grande, tá certo? Então é isso aí, gente. Tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Ó, para fazer isso, deu trabalho. Esse é o vídeo 250. Gente, eu já fiz muito documentário antes de mexer com isso. Ganhava dinheiro fazendo isso. Agora eu estou fazendo isso quase assim, trocando figurinha mesmo, mas é uma necessidade para o Brasil. Tá certo? Eu estou me sacrificando aqui, por quê? Porque a gente quer pacificar o país. A gente quer chegar a essa verdade cristalina. E a verdade é essa. O Alexandre de Moraes interferiu no resultado? Não! O sistema interferiu no resultado. Alexandre de Moraes é peça desse sistema. Ele é uma bucha de canhão. É um cara que tem, na minha opinião, um QI menor, entendeu? Mas que tem um padrão ético menor, um padrão moral menor e que aceita esse papel. Então eles põem ele na frente e o cara vai, entendeu? Não, manda para mim que eu mato no peito, eu aguento a parada. Mas aí, eu, na minha opinião, eu não diria, Alexandre de Moraes é o vilão da história. Não, ele é o bucha de canhão, o sistema é o vilão da história, tá certo? E aí você põe, ó, você viu aí ó, o Barroso fazendo esse... Né, isso tudo foi articulado, você acha que foi sozinho? Não, o STF pediu para dar ônibus de graça. Pediu a pedido do Lula, que é uma coisa ilegal, você dá um ganho material para a pessoa votar, falando, eu que mandei fazer isso. Entendeu? Aí depois põe os caras dentro do ônibus e segura o ônibus lá para não ir votar. Para quê? Para aquele mocinho que fica lá, ó, com a digitalzinha dele, votar no lugar dos caras que não votou. Para tirar essa diferença que o Bolsonaro tinha crescido lá no Nordeste. Então, se tem um crime, se tem um golpe que aconteceu no Brasil, tá aí, ó. O pior dos golpes é esse, você travar um eleitor de ir votar para poder virar uma partida, virar um jogo. Entendeu? E usar o sistema jurídico, o sistema da justiça para fazer isso. E ainda inverter o papel dizendo que foi o outro candidato que fez. Isso é triste. O Brasil não precisava viver isso. Eu não precisava estar aqui falando essa verdade para vocês. Tá certo? É muita exposição para um simples camelô. Tem 67 anos, nem aposentadoria eu tenho. Nem NPS eu pago. Entendeu? Eu estava de camelô aí, porque eu falei assim, agora só me restam uns 4 anos de vida, quero morrer aqui brincando com as crianças, com os adultos, jogando esses joguinhos que eu gosto. Eu tenho um vizinho aqui que adora jogar bingo-ball comigo. Ele não, qualquer hora que eu chamar, ele topa. Esse jogo é bom demais. Mas enfim, tá aí nossa chave Pix. E se você quiser receber os nossos relatórios do mesário, mas também do manual do mesário, vai tudo em PDF para você entender isso que nós estamos falando, porque a verdade é cara para quem descobre, entendeu? Mas chega barata para você. Você não está ganhando nada, você não está gastando nada para receber essa verdade. Agora, essa mentira, para ter sido construída, foram gastos milhões de dólares, com certeza. Foram gastos milhões de dólares, porque teve toda uma mídia dando cobertura para isso. Foi todo um sistema montado para dar cobertura para isso. Agora, para mim chegar e desvendar e decifrar isso aí, eu fiz isso de graça para você. Então, se você quiser dar uma forcinha, qualquer valor aí ajuda, tá certo? Porque ó, hoje é dia 2. A fatura do cartão vence. E aí, meu filho, é a conta da internet, da água, da luz, entendeu?
E do supermercado, dos remédios, eu sou hipertenso, e aí você já viu. Ai, João, chora que esse Brasil tá para chorar. Mas antes disso, eu acredito nesse país, eu acredito no Brasil, eu acredito na pacificação, eu acredito que a gente vai passar por cima disso e vai resolver isso aí, porque o Brasil é grande, e eu aposto no manto de Nossa Senhora, tá certo? E aposto no Nordeste também. E vou trazer aqui um cabra-macho do Nordeste que vai dar uma força de estímulo para vocês. Vocês do Nordeste, compartilhem esse vídeo porque vocês merecem essa verdade. Meus amigos e minhas amigas do Nordeste, desejo força para vocês, vamos para cima, vamos votar, pessoal, porque todos nós sabemos que estão tentando impedir muita gente de votar no Nordeste. Vamos para cima. Força para todos vocês, não deixe essa galera aí querer intimidar, não. Um abraço. Não conheço quem é esse cara, não. Peguei ele na internet aí. Tem até uma musiquinha que ele mandou fazer. Gosto desse cara, é gente boa. Eu tenho, assim, uma intuição, sabe? Eu olho na fisionomia e falo assim, esse cara, ele me agrada, tá certo? Então tá, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês. Mais um vídeo.